Palavra ao penúltimo orador inscrito, o senador Eduardo Girão. Tem que me dar o tempo aí, presidente. Paz e bem a todos vocês. Uma honra muito grande estar participando desse evento. Eu vim aqui para essa... Já está sempre ali pendente para a direita, eu vim aqui para equilibrar. Já que a gente está falando de equilíbrio entre poderes, senhor presidente, eu acredito que esse é um momento histórico. Não sou da área do direito, aprendi muito com todos vocês que fizeram aqui, doutor Nabor Bulhões, Miguel Godoy, Hilton Filho. Foi uma aula que nós tivemos aqui, inclusive dos senadores também, que já falaram e precederam. Senador Espiridião Amin, o Brasil deve ao senhor e ao senador Iovisto essa oportunidade que desde 2019, senador astronauta Marcos Pontes, era um anseio dos senadores dessa casa, de muitos senadores que vieram das ruas, que a sociedade vem pedindo que haja uma verdadeira harmonia, independência entre os poderes da República. E, senadora Damares, saudando também a todos os presentes, eu quero dizer que essa PEC 108 é um primeiro passo, e nós temos que agradecer o presidente Rodrigo Pacheco, para que nós tenhamos um mínimo de segurança jurídica no país que hoje não existe. A gente não tem como dourar a pílula com relação a esse assunto. Não é contra a STF. Absolutamente, quem está achando que isso é questão de retaliação está completamente enganado. O espírito é outro. O espírito é a favor das prerrogativas do Congresso e pelo próprio bem da nossa Corte Suprema, que hoje não está sendo bem vista, infelizmente, por muitas decisões que, se Deus quiser, vão ser corrigidas com o apoio de todos os colegas, decisões do próprio STF, a imagem não está boa perante a sociedade. E o STF é um pilar importantíssimo da nossa democracia. Mas essas correções estão mais do que na hora de acontecer. Veja bem, nós fomos eleitos diretamente pela população brasileira. Você sabe quanto é que é o custo disso aqui, para isso? Só o Senado, para o Senado rodar, por ano, as pessoas não têm ideia, 5 bi e 800 milhões de reais. Só aqui, fora a Câmara dos Deputados. Aí vamos lá. Nós estamos aqui para legislar, para fiscalizar, mas para legislar. Aí vem 81 senadores, diversas matizes ideológicas, políticas, visões de mundo, votam a matéria, todo o processo legislativo, passa por comissão, vota, depois, se aprovado, vai para a Câmara dos Deputados aqui ao lado. 513 deputados federais, o mesmo processo, demora muito tempo para isso acontecer, às vezes décadas. E aí é justo que um ministro que não tem um voto anule todo o processo e fique por isso mesmo? Então, uma questão de bom senso, de respeito. Claro que a gente viu uma evolução, senador Iovisto, agora, recente, do regimento interno do STF, é louvável. Mas a gente não pode deixar de perceber que, coincidentemente, aconteceu no momento que 2 indicados do ex-presidente da República entraram. Então, para que não fique nenhum tipo de casuísmo e que não possa ser revisto por um regimento interno, que a gente possa
questão das vistas também definir, e é isso que, se Deus quiser, nós vamos fazer. No minuto final, presidente, eu queria dizer que nós estamos num momento onde a sociedade brasileira está olhando para esse Senado com muita esperança. E essa é uma das pautas que fez renovar nossa autoestima e que o povo brasileiro tivesse fé que nós vamos ter justiça para todos nesse país e segurança jurídica novamente em nossa nação. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Passo de imediato a palavra ao último orador inscrito, o senador astronauta Marcos Pontes. Parabéns, viu? Vamos lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Gostaria de parabenizar ao nosso presidente Pacheco por essa iniciativa, parabenizar o senador Oriovisto pelo projeto, o senador Esperijão pela relatoria, os nossos apresentadores, doutor Nabor, Miguel e Hilton, parabéns pela apresentação. Rapidamente aqui em 4 pontos que eu gostaria de citar, como fatos e alguns comentários. Primeiro, é a importância do colegiado. Nós vivemos aqui num colegiado e isso é muito importante. Como foi citado várias vezes, nós trazemos pessoas de diversos pontos de vista, que têm diversos pontos de vista, a conversarem, a discutirem assuntos importantes, muitas vezes muito urgentes para o país, mas mesmo assim nós sempre trabalhamos em colegiado e nós damos a solução, porque nós somos os representantes da população, que cada um de nós representa uma parcela grande da população. E isso é importante, trazer o conhecimento em conjunto e a credibilidade que isso traz a qualquer resultado que nós trazemos aqui, que nós tiramos aqui dessas discussões. O segundo ponto é com relação ao problema. O problema existe. Foi citado aqui pelos apresentadores, tem sido citado aqui pelos senadores, deputados, pela sociedade em geral, que o problema existe. E esse problema tem que ser tratado. É um problema que traz atrasos no processo, é um problema de insegurança, é um problema que, quando se trata de a questão monocrática, como tem falado aqui também, inclusive, hoje eu aprendi sobre até uma interpretação discutível da Constituição Federal, como foi tratado pelo doutor Nabor e pelo doutor Miguel também, da inexistência de provisão para esse tipo de procedimento. Então, o problema existe, esse é um ponto que tem que ser colocado, e esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, se o problema existe, ele precisa de solução. Eu sou engenheiro, gosto de trabalhar na parte prática, e essa PEC 8, ela é uma solução. Certamente, pode-se ter discussões a respeito de ser perfeito ou não. Algo perfeito é praticamente impossível de se obter em qualquer tipo de sistema, mas é uma solução. E dentro dessa solução, como foi citado aqui, nós temos essa como a melhor que nós temos nesse momento, e é essa que eu apoio aqui, essa PEC 8. Então, parabéns pela PEC. E outra coisa, eu vi que parte do problema, ou a raiz do problema, se encontra para esses votos monocráticos com a questão do excesso, do acúmulo de projetos, de processos a serem tratados, mesmo comparado com outros países, como foi citado, Estados Unidos e outros países, que o número de processos é bem menor por juiz, vamos chamar assim. Ou seja, então existe um problema que é uma raiz desse problema. Esse problema tem que ser tratado também. E eu espero que isso a gente possa endereçar posteriormente, de forma a reduzir, talvez até reduzindo as atribuições do próprio STF, para que ele trate mais constitucionalmente, como foi falado pelo doutor Nabor, e deixe os outros casos para serem tratados em outra instância. E quarto, entrar no meu tempo aqui, com relação à rapidez, só um comentário com relação à rapidez da decisão de 40 segundos, como foi citado pela imprensa uma série de vezes, com relação à decisão na CCJ, com relação a esse processo, essa proposta. Aí vem um ponto interessante, vou lembrar da minha carreira aqui como piloto.
né? Muitas vezes você tem que tomar uma decisão rápida de assuntos críticos e essa decisão tem que ser feita em questão de segundos, muitas vezes. Por exemplo, né? Como que a gente toma essa decisão? A gente toma essa decisão baseado, primeiro, no conhecimento prévio que você tem a respeito daquele assunto e nos valores que você carrega, o que é importante eu proteger ou não com aquela decisão. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui, você fazendo um voo a baixa altura, você encontra um pássaro pela frente, você está 350 nós a baixa altura, você não tem muito tempo para tomar aquela decisão, você tem que tomar, você vai para cima ou vai para baixo? Né? Mas você tem o conhecimento que o pássaro, quando ele vê o avião, ele sempre mergulha, então a decisão é ir para cima, sempre. Você já sabe de antemão, então você toma uma decisão rápida. Se alguém, por exemplo, aponta uma arma, né, na cabeça de uma pessoa, e essa pessoa pergunta, né, você quer que eu atire ou não? A resposta dessa pessoa, certamente, vai ser não, não atire, porque ela está preservando o que ela tem de mais precioso, que é a sua vida. E quando a gente vê aqui, no que acontece atualmente no nosso... A gente pode substituir essa pessoa, nesse caso hipotético, pela nossa democracia. É como se a nossa democracia tivesse com uma arma apontada na sua cabeça e que a gente vê a nossa população pedindo solução, né? A gente vê que esses atos monocráticos e outras decisões de interferência de poderes colocam em risco uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que é a nossa democracia. Então, o que nós estamos fazendo é tomar uma decisão rápida para proteger a nossa democracia. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.